O zelo, Era um zelo. Um zelo dos fariseus. E daqui gira sempre expliquei. Não estava ligado com o Espírito Santo. Quando eu estava solo, Olhando o Filho de Deus, achando que a posição é não muda da sua posição. Azar toujours joyeux. Ele sempre está alegre. Alléluia. Azar toujours joyeux. Ele sempre está alegre. Azar toujours brillant. Ele sempre está pimentoso. Azar toujours moto. Sempre está quente. Olha essa quietinha. Está dentro dele. Abençoe. É chamado Le lion de la tribu de Juda. leão da tribo de Judá. Eu vou mostrar para você que azar. Será que você pode se aproximar de um leão? Mwana nzamba solo. O Filho de Deus Azar mwana moke. é uma criança. Cara, frère. Irmão, Eu posso falar confusão. Esse pode fazer confusão. papa azar. Será que o pai caiu ou não? Memana só passar no pau. Mas os filhos estão no quintal. Okoyela. Você vai saber Para passar no pau. que as crianças estão no quintal. Aleluia. Amém. Mwana nzambe. O Filho de Deus Ayemba naka. é conhecido que na verdade cai. Como azar mwana. Por quê? Porque é um filho. Akanaka. Ele grita, ele canta, ele ora, Aexotaka. ele exalta, Aexotaka. convida a pessoa, Apeyaka. ele prega, Alukitaka. ele convida, Toujours. sempre, Asaraka quelque chose. sempre faz alguma coisa Bona nzambe. para Deus. Não comprei mais a bolha. Você entender que esse filho é Deus. Melhor. Mas você Exato. é difícil. Teus olhos colar. Estamos a aprender Ninguém vai aparecer. acerca dos espíritos dos fariseus. Mas Deus olhos estão a olhar. Se Deus quiser, Eu vou cantar muito mais. vamos para isso no domingo. Esse é a canal contigo. Por quê? Porque a pregação também não acaba. Eu só tenho muito por ali. Não pregamos por causa de você, Então por ali. ou para ti. Mas o TI Mas o pregador, é um bom predicador. o verdadeiro pregador, Foi até a canal na mangô. aquele que prega na casa dele, A sala está com ele. está na casa dele, Aí é uma cabelinha, mas é na ele cabelinha. põe o espírito que se encontra dentro da Aí é igreja. uma cabelinha, mas tudo isso aí. Sabe, doenças que perturbam a igreja. Irmão, Me liga para o aparecer. espírito dos E fariseus ataque na cena. atacou irmão e irmã. É porque ele se sofre. Enviou pregar aqui cedo. Deve ter esse técnico. Para pregar que você tem na igreja. Então, ela botou a menina Só que não pregar acerca daqueles espíritos. Você que matou essa igreja. Ele que nos destruiu. Também se o diabo usa sempre. O diabo se tem uma arma. E que ele dispara. E que dá certo, nunca mais vai esquecer. Então, o grande demônio nas igrejas já se destrua. Para os irmãos se odeiam. É o espírito dos fariseus. E cada vez que Jesus fazia seu serviço, as pessoas iam sempre lhe prender. As pessoas lhe criticar, as pessoas conquistar contra ele. Eram sempre os fariseus. Depois os saduceus. Depois vão queixar dos herodeus. Mas começam sempre com a luta. Estão sempre contra a verdade. Parce que la vérité c'est la révélation. Porque a verdade é a revelação. Les pharisiens Os fariseus n'ont pas la révélation. não tinham a revelação. Et pas la mort. Neles, Dieu ne va pas messager dans ma como tradition. se habituaram muito com tradições, Ma messager se habituaram dans ma credo. com credo, Dans ma dogme. com dogmas, À cause de la révélation. não podem ter uma revelação. Ma pharisien. Os fariseus Parce qu'on a cet esprit. não recebem o Espírito Et la Santo. révélation. A revelação, Dieu parle a ça. revelação sempre é do Espírito Santo. Alléluia. Amém. Ma pharisien. Os fariseus Dans ma toyo. são pessoas Dans un amour. que não têm amor, Va supporter la tentation. não suportam tentações. Ceux qui vont me dire, Se falarem sobre ele dele, assim aqui. ele fica nervoso e vai. Ma Os pharisien. fariseus, Et l'eau combat il est liboso. a primeira coisa que eles mais odeiam La grâce. é a graça. Vai ligar a graça? Não gostam da graça. Na pressa aqui começa a botar a letra seguinte. Depois pensa que for ler uma carta circular, Então começa a página. ou para dar a sua página, Já letra Benet. é carta número 29, 1983. 1983. Na page D, Está na página 2, sous-titre ça, o título é liberté spirituelle. Liberdade Espiritual. Frère Franck a dit, Irmão Frank disse assim: frère,
Irmãos, vous avez été appelés à la liberté. foram chamados à liberdade. Selon Galates Segundo Gálatas 5:13. Gálatas 5:13. Christ nous a franchis Cristo nos libertou de l'esclavage du péché da escravatura do pecado et nous a conduits dans la merveilleuse liberté e nos conduziu na maravilhosa liberdade des enfants de Dieu. dos filhos de Deus. Cette liberté spirituelle Essa liberdade espiritual dans laquelle Dieu nous a placés na qual Deus nos colocou, se manifeste aquilo se manifesta dans le cadre des limites des Écritures. no quadro do limite das Escrituras. En dehors des Écritures, Fora das Escrituras il n'y a pas de liberté. não há liberdade. Celui qui sort des Écritures Aquele que são das Escrituras perd sa liberté perde a sua liberdade spirituelle espiritual et devient de nouveau un e esclave. se torna de novo um escravo. Celui qui sort des Écritures Aquele que sai das Escrituras, pas seulement dans la révélation, porque não tem revelação, pas seulement dans la révélation, não somente na denominação, et dans les organisations e chrétiennes também nas organizações cristãs, où se trouvent les dogmes et les règlements, onde se encontram regras e dogmas, mais au milieu de ceux qui déclarent croire le message mas não daqueles que não têm a mensagem de 7 ans de la fin. desse tempo do fim. Amen. Amém. Badogme na bakredo, Dogmas e regras esuki na catholique não te, terminaram ser católicas, bafarise basuki na mas catholique não te, ser católicas. bazape Também estão bakati ya message no quadro da mensagem, de la fin. no tempo do fim. Kama zono bakuna na botani te, Quando foram esses agora nascidos, ebele na botani te. muitos não tinham sido nascidos. 1983. 1983. Donc on discute à notre. Eles não discutem com isso. Partout où on introduit certains enseignements Aonde quer que se introduz esse ensinamento et des ordonnances e ordenanças de quelque sorte de qualquer tipo que ce soit, que seja, là on remplit le salut, lá on não attribue a salvação, lá onde nós tivemos a salvação, na dependência da obra do Calvário, a obra plenamente cumprida em Golgota, mas é ali onde faz depender a salvação nas obras cumpridas pela própria pessoa. Amém? amém. A letra C está na face, Cartas que lá são difíceis. ça langage de docteur, É uma linguagem de doutor. un homme intellectuel, Homem intelectual, en même temps spirituel. ao mesmo tempo também espiritual. Après, on va lire la lettre circulaire. Muitos irmãos não gostam de cartas circulares. Même en prédicateur, Mesmo o pregador, en tant que lettre circulaire, lê carta circular, le précieux vertige. lhe deu vertigem. Pastor Salomé, Outro pastor disse, a doutrine cata. irmão Frank, é só de doutrinas. Même quand la terre a mis le Dieu, Irmão Frank prega toda a Bíblia. c'est pas dans le livre. Aqui irmão Frank disse o seguinte: Badogme, dogmas n'a pas credo. concretos, Bible lobby, a Bíblia diz, dans Galates 5:13, em Gálatas 5:13, Dieu nous a appelés à la liberté. Deus nos chamou à liberdade. Amen. Amém. Mais ça, ça dans le Mas livre, irmão Frank diz, liberté na biso, a nossa liberdade et sous qui n'a le pas qui a la écriture. terminou no quadro das Escrituras. Amen. Amém. Somos venus dans l'écriture, Você sai fora das Escrituras, aux hommes qui l'esclavage. você volta na escravatura. Non, vous savez l'exemple. Vou dar um exemplo. Bible lobby, A Bíblia diz sous qui a moi, il y a mon poids de la que o cabelo da mulher é o seu véu. il y a mon de liberté. Esse aqui é a liberdade. Ça, on a dit, mexe, Se fais você ta foi. falar disso também é véu, Au Bible. você sai fora da palavra. Aux hommes d'esclavage. E você volta na escravatura. Allez, ça, t'as qu'à dire. E Satanás nos prende de uma vez. La plus d'exemple naturel. Vou dar um exemplo natural. Même dans le pango, O teu cordel é dentro do quintal. Aza libre. Está livre. Akamabate. Ele não está preso. Aza le pango. Está no quintal. Mais, Mas Bambiri le pango. os muros do quintal
Ele não pode atravessar. Só que a gente Atravessar, vão lhe roubar, vão lhe matar e vai se tornar escravo. Donc quand on dit, Quer dizer, quando se diz, je suis indépendant, irmão, sou independente, l'église est souveraine. a igreja é soberana, Selon les Écritures. é segundo as escrituras. Amen. Amém. Oh pasteur, Ô pastor, pode pegar tudo que ele dizer dans les Écritures. no quadro das escrituras. Amen. Amém. L'église, A igreja à sa compte, é soberana dans les no Écritures. quadro das escrituras. Ça libre Você é livre dans les Écritures. no quadro das escrituras. Si quand on va dire la fois passée, O que falamos na vez passada, sous thème de la conscience, nosso tema é consciência, la loi a lei et la grâce. e a graça. Dans le bas qui mourrait, Estamos assim, et ça a trois grands âges. tem três grandes eras: Âge de conscience, a era da consciência, âge à loi, e a era da lei, âge à e grâce. a era da graça. Âge à conscience, A era da consciência, pendant la note d'Abraham, de Adão até Abraão, Abraham était à Jésus. e de Abraão até Jesus. L'âge de la loi. É chamado a era da lei. Mais Jésus, Mas Jesus, il est là, até c'est hoje, le temps de la é grâce. a era da graça. Amen. Amém. Dans le bas qui nous sont, Estamos mais, nous avons trois dispensations. temos três dispensações. Dispensation est amis. O que é uma dispensação? D'abord, Isso aqui. voilà. Sigam bem. Dispensation. Essa é uma dispensação. Présence. Dispensation du Père. Dispensação Du Père. do pé. Père, Père. Ah, de pé. Papa. Ah, Dispensation do do Père. pai. Dispensation du Père. Dispensação do pai La table de Moïse. no tempo de Moisés. Amen. Amém. Nzamba azalaki tata. Deus era pai Puis azalaki na la loi. e também tinha lei. Mais loi E também a lei, ezalaki kopesa kanda. a lei dava muito nervo. Obuki yango Você quebra aquilo omio. e ele te matava. Baweza te. Não tinha nenhuma misericórdia. Atamboli. Caminharam, Ntango akomi awa chegou aqui, abotami na Jésus. nasceu por Jesus. Dispensation du Fils. Dispensação do Filho C'est la grâce. é a graça. Oh, eza dispensation du Fils. Essa é a dispensação do Filho. Mais Fils azalaki à 3 ans et demi. Mas o Filho só fez 3 anos e meio. Tokomi awa Chegamos aqui, alobi ele disse: bokende na mboka Jérusalem. vão em Jerusalém, Bozala kuna. fiquem lá, Bozela. esperam Avant monteya. antes de pregar, Avant le mandat. antes de falar Avant em de prophétiser. Avant de faire l'église. antes de fazer a Avant de faire la igreja, Torah. antes de fazer Avant a de faire la mariage. antes de fazer Oh, casamento, nous prenons le Saint-Esprit. é o Espírito Santo. Alléluia. Amém. Frère, Irmão, avant ça, la joie église. antes de fazer a escolha da igreja, Très bien. muito bem, Vous en avez. ainda tem que ter Espírito Santo. Avant ça, la joie animale. Antes de fazer a escolha do casamento, Très bien. muito bem, Vous en avez. tem que ter Espírito Santo. Avant de connaître le Antes de ministère. conhecer o ministério, Ouais, ça la pasteur. está no pastor, Il faut en avoir. tem que ter Espírito Santo. Avant ça, la prédicateur. Antes de seres um pregador, Avec équilibre. com equilíbrio Et la vie de la e a parole. vida da palavra, Vous en avez. tem que ter Espírito Santo. Amen. Amém. Dans la commune à Jérusalem, Vamos chegar em Jerusalém, dans le Saint-Esprit, receber o Espírito Santo, dispensation du Saint-Esprit. dispensação do Espírito Santo. Yahweh. Aqui está. 1, 2, 1, 2, 3. les l'autre dans la dispensation, Hoje estamos na dispensação il y a Saint-Esprit. do Espírito Santo. C'est pourquoi 1 Corinthiens, 2 Corinthiens 3, verset 16, 2 de Coríntios 3, 16. dans 2 de Coríntios 3, 16. 2 de Coríntios 3, 16 está escrito: quando, porém, algum deles se converter ao Senhor, o véu lhe será tirado. Amen. Amém. 2 Corinthiens 2 de Coríntios 3, 3, 17. 16. Dans la suite. 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde há Espírito do Senhor, ali há liberdade. Ok. Alléluia. Amém. Le Seigneur O Senhor est esprit. é Espírito. Et là où il y a l'esprit
de Dieu, Lá onde é o Espírito de Deus, c'est là où il y a la liberté. ali é a liberdade. Amen. Amém. Et le gars, on m'a dit, O que é que isso significa? si tu as le Saint-Esprit, Se você tem o Espírito Santo, mon père comme me comme une quando a vida se bête. torna muito fácil. Donc, somos du Saint-Esprit, Se você tem o Espírito Santo, on est à l'église. vir na C'est igreja comme une bête. vai ser fácil. Qu'on passe à dire, Dar dízimo bête. vai ser fácil. Qu'on lit mes affaires. Perdoa o irmão. Avant 5 ans, pardon, Ah, você deve pedir perdão, você já lhe perdoou. Amen, hein? Amém. Libéral automatique. Casamento vai ser automático. Donc, tu fais un solo là. Quer dizer, até que está para C'est conversar, déjà ça convaincu aí au vai estar mari. conversando que esse aqui é meu marido. Somos uma banalité. Você não é o marido dela. Directement, même chose. Você também vai falar, irmão, esquece. Acaba a hipocrisia, Por sabe? quê? Porque não tem coisa de hipocrisia. Você não é nada. Ou espera ainda. Deixa a porteira das pessoas. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, Sabe, pelo Espírito Santo, par contre, ils são eles que são filhos de Deus. Donc, liberté d'ambition, A nossa liberdade et ça, Christ qui vit en nous. é Cristo que vive em nós. Et on a fait É aí o irmão loi que a lei, pour la voici para o seu peso acaba, qui pharisien précis. e também o espírito de fariseu acaba. Esprit de grâce et de O espírito de graça entra em ti. Tu entends là-bas, Kiawa? Falamos aqui Israël, que Israel, hier, ele Azaki na terre loi. estava no tempo da lei. La terre loi, Na idade da lei, tout le monde qui va pour qui loi en été. vimos que eles não conseguiram aquela lei. C'est pourquoi ça, Por isso Deus, la grâce d'ailleurs, na sua graça, a écouté le tabernacle. veio colocar um tabernáculo. Tabernacle, Tabernáculo ils ont représenté Jésus-Christ. representa Jesus Cristo. Amen. Amém. Pour Jésus peut, Porque Jesus também, à corps, também corpo, esprit, espírito la âme. e alma. Jésus, Jesus c'est le tabernacle, é um tabernáculo. c'est le rocher, Ele é que a rocha, c'est le serpent des reins. ele é que a serpente de bronze. Yémé, Ele também, la vache rousse. ele também é a vaca vermelha. Il y a nombre 19. De número 19. Jésus, Jesus, Yémé Kaka, ela também é tous les agneaux, todos os cordeiros et les bœufs, e todos os bodes. même les boucs Azazel, Mesmo até o bode Azazel, même la colonne de feu, mesmo a coluna de fogo, même l'as de l'alliance, mesmo a arca da aliança, même la manne cachée, mesmo o maná escondido, même le bateau d'Aaron, mesmo a vara de Arão, Yosoana, tudo aquilo c'est Jésus é Jesus, dans les é ombres, Jesus nas sombras, dans les nas images. imagens. Alléluia! Amém. Oh Jésus, Enquanto que Jesus, selon Jean 1,17, segundo João 1,17, Moïse Moisés est venu avec la loi. veio com a lei, Mais Jésus mas est Jesus venu avec la vérité veio com a verdade et la grâce. e a graça. Ça veut dire, Aquilo quer dizer grâce que a graça est égale é igual, vérité, é igual a verdade, il y a la vérité, é igual a verdade esprit. e espírito. Donc, dans la grâce, Quando falamos a graça, elle a qui c'est? aquilo significa La vérité a verdade et l'esprit. e o espírito. Parce que nous, à Moïse, Porque a lei de Moisés, dans l'Israël, o filho de Israel, dans un sein de la mort, cumpriam, mais il m'a demandé mas pourquoi. não sabiam por que cumpriam aquelas Il leis. n'a même pas la révélation Por quê? Porque não tinham a revelação de la vérité. da verdade, On est qui caché estava escondida la carte à la image. dentro da imagem. Ce qui va y avoir Se là, eles conhecessem, muitos, muitos deveriam obedecer. on ne comprend Se que eles não entendiam, on s'en va le gars qui enquanto que Deus queria par la foi. que eles fossem salvos pela fé. Donc, loi est A lei il veio, va falloir croire. aqui deveriam crer, Mais par contre, on dit qu'on discutait mas de eles loi. discutiam com a lei. À tel même loi. Estavam contra a lei On a dit qu'on a mis ça là. e também derretavam a lei. Baba qui s'y va longo, baba qui s'y va longo. Acrescentaram, retiraram. Allez, ça y est, le mille. Isaías disse, Bakoyoka, ouvirão, à comprendre. mas não entenderão. Bakotana, Verão, à
mas não verão nada. Para que os seus corações não se convertam, tenham cura. Amém. Esse lugar, a lei, sempre nessa carta circular, pode continuar a ler em casa. Irmão Frank diz: tinha lá duas leis. Deuteronômio é igual a duas leis: a lei da morte e a lei da vida. O que é a lei da morte? Essa lei das obras carnais e também qui favorise le péché. favorece o pecado. La loi de la mort. A lei da morte. Vou dar um exemplo. Balobi, Disseram Adão e Eva: dessa árvore não comem. Agora eles comeram do fruto. Como comeram do fruto da árvore, aquela lei para eles, em vez de dar vida, deu a morte. Entenderam? É mesmo uma lei santa. É a lei de Deus. Mas não se casou com obediência. Não se casou com fé. Eles eram Adão e Eva não tinham fé. Não tinham obediência. Em vez da lei dar vida, e a lei deu a morte. Mas a lei alheia não é má. Será a lei? C'est Dieu. A lei é Deus. Mas o problema, o homem é carnal. E o homem também é incrédulo. O homem é teimoso. E a lei de Deus lhe mata. Quando chegamos aqui, também tem a lei de serviço dentro do tabernáculo. E a lei que era de dar animais, de dar todo o tempo. Mas irmão Frank, no meio da lei de Moisés, havia a lei da vida. O que é a lei da vida? É a capacidade que Deus te dá para que você viva a palavra. Essa diretamente é a graça. Aleluia. Amém. La a mesma lei. Deus, Deus na sua graça, veio e te ajudou para que você viva aquela lei. É que Paulo disse: não sou que vive, mas agora Cristo vive em mim. Aquilo quer dizer a lei de Moisés. Como dentro dele não tinha fé, não tinha obediência, também não era predestinado. Amém. O problema não foi aquilo. Não me diz: lei a graça, o seu equilíbrio, a sua correção. Para entender a lei e a graça, foi no livro dos Efésios. Pregaram aqui no irmão Milton. Israel, o verdadeiro Israel, é Israel predestiné. era Israel predestinada. O verdadeiro filho de Deus são aqueles que são predestinados. O que é uma predestinação? Deus é omnisciente. Ele conhece o fim antes do princípio. Ele vê o seu filme. Ainda não criou o mundo. Ainda não fez a água. Ainda não enviou o profeta. Não pregou. Mas já te viu você jubilando na palavra. Ele te viu para viver a palavra. Ele te viu no culto. Ele te viu que você quer ir ao
escreveu no livro da vida. Amen. Amém. Donc, Zambé, Deus, prédestination, a predestinação. ça dit que y est peut-être, Diz que ele mesmo, bon, yo peut-être, qu'est-ce qu'il fait? você não vai no inferno. Oh, yo, qu'est-ce qu'il fait? Esse vai para o On céu. s'en va ça bon côté. Predestinação não é assim. Mais Dieu, Mas Deus, dans sa pression, na sua presciência, avec qui n'a pas conduit sabia quem vai crer e quem não vai crer. Assim que estamos aqui sentados, Nous sommes libres. somos Nous livres. sommes libres arbitre. Temos livre Il y a combien árbitro d'églises? de vir na igreja Il y a combien de- ou de não vir. Nous sommes libres pour son nom Você é famille. livre de pegar dinheiro do dízimo, On tient la kitunga. de colocar no cesto, Somos se l'église. você quiser. Somos morts. Também se você negar, você é livre disso. Somos changer l'église. Se você mudar de igreja, és livre disso. Somos Se zongiados. você voltar aqui, és livre disso. Libre arbitre. És livre árbitro. Mutu yemo kwa Como ponaka. ele próprio escolhe. Si wa mutu ama Agora, o pona. homem antes de Jambe escolher, sa mona. Deus já tinha visto. Ndi azi kombo na Ele yo. que pegou teu nome, A comme les livres. escreveu no livro. Zamba yebaka. Deus já sabia que Sinase. Judas Akoyoka mateya. vai ouvir pregação. Não vai crer. Você fala O bem? profeta disse que Judas Ale você la fanti na igreja. fazia aventuras na igreja. Essa que Jesus é sacana. Ele pensou que Jesus brincava. Ela que Jesus é magiciano. Pensou que Jesus era um mágico. Muitos também aqui pensam que se não tens trabalho, é que vemos no culto todos os dias. Muitos pensam que nós precisamos de fazer uma empresa. Vamos fazer essa igreja como se fosse uma empresa. Vão assustar. Virás um dia, vamos nos encontrar mais aqui. Irmão Frank diz, há duas leis. Sempre Deus disse, Deuteronômio. Vamos entender que aquela lei, no livro de Atos 15, Pedro disse, Pedro sempre Tiago a Pedro. Um deles disse, oh, não vamos acrescentar peso, mas para quem estão crendo na palavra, esse peso nem nós, nem os nossos pais conseguiram. Que peso? É a lei. A lei das obras. O sábado, a circuncisão, muitas coisas. Então, era difícil. Jesus veio, Mateus 11, versículo 30. Venez à moi, Vinde a mim, vous tous qui êtes fatigués, todos os que estás cansados et chargés, e sobrecarregados, je vous donnerai repos. e vos darei repouso. Apprenez de moi, Aprendei de mim, car je suis doux porque sou manso et humble e humilde de cœur. de coração. Prenez mon joug. Então, no meu jugo, vamos ler. Au moins, ce que Verão agora, donc, loi à Jésus, que a lei de Jesus et à tout est léger. é manso e leve. Vinde a mim, Mateus 11, a partir do versículo 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Versículo 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Alléluia! Amém. Dans Acte 15, Em Atos 15, je pense 34, attends là. acho que é versículo 34, Atos 15. Atos 15, Dans le verset 34, 34 disseram: Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. 34, Sim. 36. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia e ensinando e pregando como a muitos outros a palavra do Senhor. Continua. 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: Voltaremos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como é que passa. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levar aqueles que se afastaram desde Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Acte 15. Atos 15,
Lá na praça da Boninha. Por onde escreveram? Entregou para Tiquiti. Atos 15, 19. Está escrito: pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Amen. Amém. Apóstolos disseram: não vamos criar dificuldades na fé, porque eles antigamente tinha uma grande guerra, tem uma grande guerra entre a lei e a graça. É que me separa com as igrejas. Nós estamos aqui, cada irmão, tem irmãos que tem a lei carnal, que é chamado fariseu. Também tem irmãos que têm lei carnais. Também tem irmãos que têm lei espiritual. E também tem lei. Lá das irmãs também que tem lei espiritual. Também tem pessoas que têm graça carnal. Também tem irmãos que têm graça carnal. Há irmãos que têm graça espiritual. Tem lei espiritual e a graça espiritual. Outro tem a graça carnal e outro tem a lei carnal. Esse que tem lei carnal é que é chamado legalista, é chamado fariseu, é chamado cristão fronteiriço. Bem que falamos sempre dele. Ele é muito perigoso, porque ele é quem matou Jesus. O fariseu. O homem da desgraça mata-se a si próprio e também mata os irmãos. E também é difícil matar Jesus. Alguém na desgraça, ele não consegue acusar as pessoas. Ele também vive mal. Mas um fariseu que se vê como santo, ele que critica a igreja, ele que ofende a igreja, ele bate a obra de Deus, porque nele não há condenação. Ele se vê como santo, afinal ele é o maior pecador como era Simão o fariseu. Já está na fé, mano. Vamos ler, irmão Brandon. Hebreus 7, primeira parte. Hebreus 7, primeira parte. Parágrafo 201. Parágrafo 201. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de légalistes ici. Agora sei que há muitos legalistas aqui. 99% é por tous. 99% de todos. Ponto. Église a fait Branham. Claro, irmão Branham. Ele disse: Je sais que vous êtes des légalistes tous. Sei que todos aqui são legalistas. 99%. A 99%. Quem é legalista? Que legalista? Charnel. Legalista carnal. Porque eu também sou legalista. Mas sou legalista espiritual. Eu ando com a lei. Prego a lei. Mas se o irmão cair, o irmão fizer uma maldade, se arrepender, prego a graça espiritual. Ele mostra. Amém. Mas o fariseu não faz isso. Mesmo que não passar aqui, pedir perdão para ele, aquele perdão não era bom. Deveria começar assim, deveria terminar assim, deveria inundar, deveria ficar em frente, deveria falar muito bem. Oh, irmão, e fale mesmo bem o pecado. Irmão Branham, ele que disse que a sua igreja cheia de legalistas. Profeta, quem disse isso? Ninguém pode falar, não mentiste.
L'église là est pleine de légalistes. A sua igreja era cheia de legalistas. N'a bien dévoilé. Nessa brochura, o desvelar de Deus, Il y a 14 de 564. de 14 de julho de 64, Paragraphe 257. parágrafo 255, 257. 257, Thomas Lobi, compreende me diz, 40 églises 40 igrejas m'attendaient esperam dans une campagne. numa campanha. Quand je suis arrivé, Quando eu chego lá, aucune église n'est apparue. nenhuma igreja apareceu. Pourquoi? Por quê? Ils ont dit, Porque eles disseram, irmão Branham c'est un frère de la disgrâce. é irmão da desgraça. Et il croit E ele crê, à la semence du serpent. e ele crê na semente da serpente. Oui, ok. Ouviram? Branham a voyagé. Branham me viajou. A comme la ville part, Chegou numa cidade, 40 églises. 40 igrejas Foi envahies. deverão lhe receber. A comme la terre, Chegou lá no terreno, ni pasteur encore, nenhum pastor ni église e encore. nenhuma igreja. Aqui mesmo. Moi, ma frère, Onde estão os irmãos? essa mulher aqui A déjà. pista já fez. Você, Osa desgraçado. você é um desgraçado. O te graça. Você prega a graça. Et puis, E também, osa me dar uma revelação. também você é um homem de revelações. La semence du serpent. A semente da serpente. Parce que la Bible dit que nous avons dit que Será que não disse que daqui a pouco? il va pharisien. E os fariseus Allez, la révélation. não gostam da revelação? La pharisien. Os fariseus Allez, la grâce. não gostam também da graça. Frère Branham a fouillé. Vamos ver que lhe acusaram. C'est bon. Irmão Branham, On va dire à M. Maïe. os que lembram por sabem isso. Il usa calvaniste. Você é calvinista. Tolovaca. Nós falamos disso. Église catholique m'a dit A pas. católica começou, Martin Luther a dit pas. surgiu Martinho Luther. Martin Luther a dit. Martinho Lutero pregou, Le juge vivant par la foi. pregou que justo viverá pela fé. Et Moïse a dit. Porque Moisés tinha Le pregado, juge vivant par la loi. justo viverá pela lei. Alléluia. Amém. C'est lui qui mettra toutes les lois à Aquele pratique. que vai ler em prática, Vivra par elle. viverá pelaquela lei. Donc, comme il a Habakkuk, Chegamos em Abacuque, ça va changer. Deus mudou. Le juge vivant par la O foi. justo viverá pela Donc, il fé. a deux prédications. Ficamos agora com duas pregações. La loi A lei et la foi. e a fé. Sur l'église catholique, Cristã católica, maman fait un pharisien. eles também são fariseus. A profiter la loi. Aproveitaram da lei Au dès qu'elle a battu les salis. para começar a vender salvação das pessoas. Il y a un autre fait dans l'église. Cristã canta Quand circular. on va en église, Se você vai a uma igreja, on est battu à la ao croix. invés de pregarem a cruz, On est battu à l'œuvre du Seigneur. pregarem a obra do Senhor, Maman a tiré ma credo. colocaram credos Là, ma donc, e com dogmas. église Wana. Aquela igreja Ça, église à la credo. é a igreja de credos, Ça, ma légaliste. são legalistas, Ce sont des pharisiens modernes. são fariseus modernos. Exemple. Por exemplo, Ozoyo Kakamonte. você não está a ouvir isso? Ceux qui vont à l'église, Se você não vir nessa igreja, dans le canon. o céu fica fechado. Mais comment Está escrito aonde? Ozoyo Você Kakamonte. está a ouvir isso? Ceux qui vont à Se vocês l'unité. não me seguirem, N'a pas acheté eu esse pastor, o enlèvement. arrebatamento Exaté. não haverá para você. Bah, comment moi? Está escrito aonde? Ozoyo Kakamonte. Você não a ouvir? Ouais, son dit ma frère Branham. Aquele que não crer no irmão Branham Ah, quel est le fait? irá no inferno. Bah, comment moi? Está escrito aonde? Ozoyo Você Kakamonte. não a ouvir Ouais, isso? on a ma frère Franck. Quem não seguir irmão Frank Ah, quel est enlèvement? não irá no arrebatamento. T'es à Kakamonte. Não possa pregar assim. T'es à Kakamonte. Não possa pregar desse jeito. T'es à Kakamonte, frère. Não possa pregar dessa forma. Ozoyo lève de la Estás croix. a matar a obra da cruz. Les salis A salvação, et o l'enlèvement, arrebatamento, c'est un don é dom gratuit de Dieu. gratuito de Deus. Ça ne dépend pas de ce Não foi. depende do irmão Frank, Il le fait par nem do là. irmão Il Breno, le pasteur. nem do pastor. Non, 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 non. Não. Ce que vous savez avant moi, Já é só assim. dénomination est bandit. Começa já a denominação. Prêchons la Bible, frère. Pregamos a Bíblia, irmãos. La Bible, comment on a monté. Não fazemos esse tipo de coisa. Oh, il y a qu'on a un message au thé. Quem não seguir essa Ah, mensagem, quel est le fait? irá no inferno. Au thé, il y a un message. Irmão, prega a sua mensagem. Quand il y a qu'à Não pointer. possa colocar ponto. Quand il y a qu'à thé, Não possa gritar. donc qui? Fica a transpirar aí. C'est la Bible, ça Mas não tem nenhum versículo bíblico.
Okomi légaliste. Você se torna legalista. Okomi Se pharisien. torna fariseu. Bakisi. Você acrescentou. Il faut autoroter et ça la critique. O que devemos pregar deve ter escritura. Les frères Calvin, O irmão Calvino, dans le monde catholique, quando viu com os católicos, alors avant que les nôtres, disseram que antes de ir no céu, até le jardin, essa pregação é há muito tempo. avant d'aller au ciel, Antes de ir no céu, tu dois être circoncis. deve ser circuncidado. Déjà circoncis, Afinal, a circoncision, circuncisão inspirada. já tinha inspirado. Fazer essa revelação, Fariseu sem revelação, circoncision. circuncisão. A loi de la chair. A lei da carne. Comment la É discussion, uma grande discussão. Começa de manhã até a noite. solution est Não há nenhuma solução. entre l'apôtre Entre os apóstolos, et juif. com os judeus. Entre Jésus Entre Jesus, et la pharisien. com os fariseus. Sabbat. Sábado. Oh, Discussion. uma discussão grande. Pourquoi? Por quê? Parce que pour nous, Porque o homem banda jamais de terre, diz no jardim do Éden. avec la grâce de Não gosta da graça. l'homme veut faire quelque O chose homem quer fazer alguma coisa pour se sauver. para se salvar. Et ça vient. É muito bom. Mais les œuvres, Mas as obras c'est ce que nous faisons é que nós pour fizemos remercier Dieu, para agradecer a Deus, pour la possibilité d'âme. para agradar a Deus. Mais la grâce de salut, Mas a graça da salvação, kuna Jésus, lá Jesus, à Satan, mon côté, tu tens que ter um homem de lado à son que cahier, lhe ajude pour avec sa pasteur. para salvar o pastor. Jésus a la place où Essa naquele il sítio doit se tem mulher, tem anjo, filho, está sozinho. la décision, Toma a decisão, la difficile. tem que salvar. Tu m'as mis Se ici. é um homem que é salvo, Il y a nos candidatures. ele que vai pensar a Deus. Ça m'a dit Singapour. Esse Deus que me salvou assim, Dans ça, c'est comme vous. não vou fazer mais adultério. Seigneur, Senhor, ce caillon de mix afinal você quem me salvou, l'ennemi. eu aceito. Seigneur a dit hier, O Senhor quer donne ma lèvre de la que croix. nós aceitamos a obra da cruz. Et mon lèvre de la croix, frère. Vamos amar a obra da cruz, irmão. 1 Corinthiens 1:18. 1 Coríntios 1:18. Paul a dit, Paulo la disse, prédication de la croix, a pregação da cruz c'est une folie é uma loucura pour le monde. para o mundo. La dame a dit, No tempo de côté Deus, à Jésus, pregar a et la Jesus, musique côté à grâce. aquilo significa pregar a graça. C'est quoi, yo? Agora, Comment vas-tu comprendre de Dieu? eles não estão a entender. Voyons que là, Estão a ouvir grâce. a graça. Ah, tout ça là-bas, de ligne. Vamos fazer aquilo que nós queremos. Erreur grave. E é um erro grande. Au commis, c'est quoi, yo? Agora você se torna, Disgrâce. se torna agora uma desgraça. Alors, Então, frère, a dit ce matin, il était la Bible. o nosso irmão Martinho À Luther surgiu. 27 ans. Ele existiu. À 27 Ele ans. existiu. Jésus se fait par la foi. Era pela fé. Tellement 27 ans. Embora que existia, À Bossani, Hébreu 12, 14. que é só Hebreus 12:14. Recherchez à ta paix avec tous. Procurar a paz com todos Et la sanctification, e a santificação. sans laquelle Porque sem a qual personne ne verra Dieu. ninguém verá Deus. Hier, tu as dit, Ele só ficou il aí a versé mon corps. um versículo só. La foi, A fé, la chorale. a fé é o La couro. foi, A fé, la a chorale. fé é o couro. La protection de sa foi. Protestantes são assim. La terre à la foi. Pregam a fé Aïe. e depois cantam. Et la foi. Pregam a fé, depois cantam. Merci. E acabou. Alors, Wesley, hier, il était. Quando Wesley veio, disse não. Prédication, c'est la grande A première. pregação era mesmo boa. Mais, c'est de quel niveau? Passou de nível. Parce que l'équilibre est âme. Por quê? Porque não havia equilíbrio. Fallait qu'on s'appelle la loi de Deveu l'esprit. pegar mais a lei do Espírito Prêcher dans l'église. para pregar na igreja. Et béni mondanité. Então trouxe mundanidade, Et béni libertinage. trouxe libertinagem. Et ça, c'est la tabernacle, Wana. São aqueles tabernáculos Là, soyons caca. onde você ouve, Biso awa. mas aqui, L'amour seulement. somente o amor. Donc, discipline à frère. Não disciplinamos os irmãos. On t'a frère, il va dans Não colocamos la fora do sangue, não. L'amour. O amor somente. Jean Calvin. É João Calvino. Et ça, l'église, Wana. Tem aquela igreja, Parce que dans la chip passée, le matin. pastor, veja se a irmã subiu. Mais ça, là, oui, le Ah, não vai fazer Ma nada. frère, il y a des chandas. São irmãos que deixam passar. On est courant. Ou enquanto que não C'est foi, la succès. a irmã ficou grávida. Ah, somos sempre humanos. O pecador engravidou. Somos humanos, irmão.
me amar muito, irmão, aquilo, c'est la disgrâce. aquilo é a desgraça. C'est une église É uma igreja calviniste. Uma igreja Como calvinista. la message. Somente o mundo tem mensagem. Alors Wesley aí. Tá, Wesley surgiu e disse: não. Ça suffit, ça suffit. Isso basta, é suficiente. Foi. Fé. La foi sans œuvre. Fé sem Mais obra. c'est une foi morte. Mas é uma fé morta. Aleluia. Amém. Wesley va te bien. Wesley pregou bem. Parce que le problème, Porque o problema, quand le messager est vivant, quando o mensageiro está vivo, as coisas correm bem. quand le messager Mas meurt, quando o mensageiro morre, Satan vient Satanás vem avec les intellectuels. com os intelectuais Et on va hybrider les e messages. ele vai hibridar a mensagem. Alors, Moli, Vai retirar e vai acrescentar. le message est pour E finir. a mensagem Mais morre. c'est avec un reste. Mas fica sempre com o resto. Alléluia. Amém. Et ça doit y ensemble. Lei de Deus. Esaïe 1. Em Isaías Si 1, Dieu Deus n'a pas laissé un não reste, deixasse o nous resto. serions comme Sodome et Será Gomorrhe. Sodoma e Gomorra. Zambazala un reste. Deus tem um resto. Reste wana. Aquele resto Comment on a d'équilibre. são pessoas de equilíbrio. Ils ont la loi Eles têm spirituelle a lei espiritual et la grâce e a spirituelle. graça espiritual. Le dé. Os dois Un papou bibal. têm duas asas. Grâce. Graça, Oui. vão cair. Loi. Lei, vão cair. Le dé. Os dois, as duas. On a chacun avec le dé. Nós navegamos então voamos com os dois. Alors Wesley. Wesley disse: não, C'est trop. é demais. Quand on vient aí, Quando ele foi, un méthodiste, os metodistas, naziréen, os nazireus, l'église, ça s'appelle des sectes. as assembleias dos santos, Frère, irmão, bataille sainteté. chegaram à santidade On est capable de Yesu ateya. mais daquilo que Jesus pregou. Balekani. E eles ultrapassaram a medida. Chemise on va pour baboter. Você não pode dobrar essa camisa. Montre té. Nem pode usar anel, não pode usar anel, Au quoi? En français. ou colocar aqui um corte francês. Nada. Tira la suivante. Dê só o cabelo assim. Tira la suivante. Dê só o cabelo assim. Ouviram não? Frère, allez mon loto. Irmão Alemoloto. Tira la suivante. Não corta cabelo. Não. Akufa nango. Ele morreu com aquele cabelo. La sainteté. A santidade. Donc, c'est la zone à Kouda. A irmã tá vindo aí. Frère, de ça, qui m'a dit qu'on donne? Ou já fugiu desse lado. Mais ça, je le dis, qui m'a A pessoa disse: cuidado com a mulher. Cuidado com a mulher. Ça, qui m'a dit? Não fugiu. Comment on a dit? Como é que você vai casar assim? Nous sommes poussés à moi pour Se você não está se aproximar um pouco, on pousse à la dignité. não se aproximar um Mais moi, pouco, mon pequeno passo. ça va pas vous le Oh, faire. irmã, Deus te abençoe. On y est quand même. Você pelo menos lhe viu. Sainteté mécanique. Santidade ultrapassou de nível. Oh, tu m'as E pharisien. aquilo fez surgir os fariseus. Il y a un mot dans l'eau. Sabe o que vimos hoje? Il y a une église. Uma pequena coisa na igreja. On dit ça. Fora do sangue. On dit ça fait les gâtés. Também que fora do sangue não ultrapassa. Alléluia. Amém. On dit ça. Fora do sangue. Fora do sangue. Fora do sangue. Donc, on dit qu'à la même. Vamos ficar aqui com quem? Au niveau là, ma foufou. Querem cozinhar tudo. Qu'on dit aux tchabiniques. Aí a lenha está dando muito fumo. Tira a lenha fora. Essa mais, tira fora. Tira a mesa lenha fora. Tira a mesa lenha fora. E o fogo apaga. Comment on dit foufou? Não tem mais como comer em fuz. Faut beaucoup d'amour É preciso muito amor pour mettre quelqu'un hors du sang. para colocar alguém fora do sangue. Faut qu'on ça. Devemos cumprir Matthieu 18. Mateus 18. Mon Kwabandi. Começou? Simité. Deu certo. Avec frère Soussou. Chega o segundo irmão. Deu certo. Comment témoigner de la chaîne aqui? Deve também testemunhar que na verdade jejuaram. Olha que pode levar chaîne aqui. Oraram por ele, jejuaram. E se liga lá. Não deu sempre certo. Mais comment il va passer? As coisas chegam no pastor. Passer para comprar ça 30 Mas também jours. vai dar mais 30 Et dias. ça va à voter. Não é de uma vez. 30 jours. 30 dias mais. Bon, après ça finit d'ailleurs. Bom, não quer endereçar a sua vida À commis publicain. e se torna publicano. Ennemité. Não o inimigo. Démonté. Também não o demônio. Publicain. Mas Comme um publicano. le roi de papa là, yo. Se torna como teu pai. Ouais, ça va. Que é aquela aí que não ora. Ah, ça publicain. Ele é um publicano. Alléluia. Amém. Alors, Então, bah frère, on a dit ça, yo. esses são os Par
Martin Luther, John Wesley. Pentecote païen. Pentecoste também surgiu. Todos os adultos eram oferecidos. Vamos ver que foi uma coisa muito Na letra circular. Essa carta circular, leia essa carta circular. Abisoki no bico na biso. Diz que se a nossa salvação E manico de pai. começar a depender Na manual igreja. das leis da igreja, C'est ça la dénomination. é isso que é a denominação. Mas pentecostiste, Os pentecostais começam a só explicar. que eu não tenho langue. Se você não falar em línguas, Porque de novo lá. você não irá no céu. Ils ont la église. É a lei da igreja. Como você não foi école? Você que fizer isso na escola, Il faut se forcer. deve ser começar, Même au limite de l'autre. deve se não sabe. Il faut nous cambier. On dit Deves pelo menos como disse, só vai pensar que ele Aí ele começar C'est grave. é gravíssimo. Chaque église Cada igreja anomoli la croix, tirou a cruz, anomoli rédemption, tiraram a redenção, anomoli kolo libala, kolo libala. retiraram a dona do casamento de Jesus, Mas como que eu fais dépendre de l'église? não fazer depender da igreja dos dogmas. Não, eu penso pastor não respeito. Eu estou a respeitar o meu pastor, Não tem por nada dica. nem para que eu seja salvo. Você não dica de já. Não, eu já tenho sido salvo. Mas nós vamos pensar Eu respeito. estou a lhe respeitar Bora bolar assim na dica. para lhe mostrar que eu já sou salvo. Amém? Amém. Não é a igreja tem por nada dica. Quer dizer, não precisa para ser salvo. Olha o que eu ia no Agora ponto você tem que para ser salvo na tua conta. Não sei na dica de já. Eu já sou salvo. Avant la fondation du Antes monde. da fundação do mundo. Na funda da dívida por nada dica. Por nada dica. Para que eu seja salvo. Não. Nas outras tem por nada dica. No branco para ser salvo. Eu vou para a menina. Até na sala está 50 Se fizer 150 anos. Sem pregar. Bico na mesa A lá. salvação está aí garantida. Estamos salindo. Na nossa salvação. Tem pouco de la Não predicação. depende da pregação. Por isso, Na família da predicação se tem. mudar acerca da Na pregação. família da pastoral Se tem. mudar acerca desse Na família pastor. do diante tem. Para ser O Deus. não conosco, maná. Essas coisas São exemplos mortos. são obras mortas. Na como membro igreja hoje. Me tornei membro dessa Não igreja. pode usar na sua salite. Não é para que eu obtenha a salvação. Ei! Não. Na salite contou sa parole. Obedecer a palavra. Dans mon principe, Com princípios on a démontré para demonstrar en moi que em mim il y a des alliés. a salvação. Alléluia. Amém. Na libera moi si na baka. Eu amo muito a minha mulher. Exato que na banga Não ka. é porque eu temo Akonti jabra. para que ela possa me deixar Ei! livre. Não. So ya ki na basi na Eu zela. fui trair mulheres na rua. Na bigo so basi a Eu quero tocar mulheres alheias. banga yete. Não temo a minha mulher. Então você vai pardon. Quando lhe pedir perdão, Akoboya. ela pode negar. Te. Na linguinha mingi. Eu lhe amo muito. Na vai com blessé ye. Eu quero lhe ferir. Alléluia. Amém. So sala no pour la Jésus. Faça isso para Jesus. Frère, Irmão, somos como l'église à você Marie. vê que essa igreja está C'est le fraca. manque d'amour de Dieu et de Por cœur. falta do amor da igreja. Parce que l'église a été. As pessoas não amam a Deus. L'église a été. Vocês não amam a Deus. Então l'église a été. Alguém que ama a Deus Aqui vai aqui papa. não foge o culto por acaso. Olha l'église. Aquele que ama a Deus, Frère Daniel Iwan. o irmão dele está aí. Não malade daí. Com a doença dele, Não vai aqui se na pause. com medicamento Não de sabe, bolso. Frère Daniel. Estamos aqui, irmão, estava aqui. Como diácono. Como diácono. Cara Eu zoteia. estou a pregar, Aliga coelha. ele queria cair. Abine que isso não tonsa. Ainda foi a Então raiz. isso vai ter me Ele gawa. voltou mais ainda em pé. Ça c'est l'amour de Dieu. Esse aqui é o amor de Deus. To sale na Jésus par amour. Servimos a Jesus por amor. Avec une mission épouse du Nos Seigneur. chamamos de esposa do Senhor. Un mariage sans amour, Casamento sem c'est amor un mariage terre. não é casamento. Tu vas ser deux hommes là-bas. Até que Irmã, olha a tabalada. a irmã vistam-se bem. Vamos ficar na maquiagem. Não deixa a Vamos maquilhagem. ficar suque na mina. Deixa os cabelos assim. Olha também, cheguei para se enganar dele. Não usem os discos que eu preguei. Como é que olha também se te põe na dele? Também não posso usar os discos porque eu preguei. Agora também cheguei. Não vou usar os discos Vamos falar dele. porque o irmão pregou. Agora tá chico por aí. Vou usar saia comprida. Não tem linha. Porque não existiu muito. Existiu muito.
deixa desse negócio de pornografia. Continua a ser fariseu. Ana me disse, é igual como leopardo. Ele faz esforço que as manchas saiam. Ele entra debaixo da terra. Quando sai assim, se acrescenta ainda mais. Entra na água, sai assim, se acrescenta, fica até mais limpo. E se deixa entrar no fogo. Entrou no fogo, saiu, não saiu nada. Quando me disse, o termo leopardo mudou. Para que o leopardo mude, deve levar no Criador. Senhor Jesus, esse irmão tem muita prostituição. Crescemos no pecado. Crescemos no pecado. Ele quer ir no céu. Ele aceitou o sangue. Quer uma redenção. Vemos, Senhor. Tira esse espírito que é coração que ele tem de porco. Ele coloca um coração de cordeiro. Quando Jesus aceitar, que naquele coração de porco, pega de cordeiro, coloca. E depois a vida cristã se torna automática. Agora você começa a dançar. Oh, Deus me fez graça. Amém. Podes dizer, eu sou livre. Sereis a verdade. Ele vos tornará livre. Quando não conhecerá a lei, não. A lei vos fará de escravo. Mas conhecereis a verdade. E a verdade é a graça. Daqui a 10 minutos. Amado, se perguntamos por que no Novo Testamento se fala de boa nova, no Antigo Testamento não falam disso. Falam do Evangelho. Boa nova significa não é pelo teu próprio esforço, mas é na graça dele. Mas se Deus te fez graça, por que você fica nervoso quando o irmão peca? Se você te fizeram graça, a calça que você usou, te ofereceram. A camisa, te ofereceram. A casa, te ofereceram. Agora você, me falaram, já tens 3. Oferece naquele irmão. Ele não trabalha por quê? Será que a tua cabeça regula bem? Não estamos aqui para criticar os irmãos. Não estamos aqui para ficar nervoso contra os irmãos. Não é você que criou a alma dele. Estamos aqui para orarmos uns aos outros. João 8, versículo. João 1, a partir do versículo. Jesus entrando foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e assentando os ensinava. Os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Agora, o que é que tu dizes? Amém. Conhecemos essa história. Sempre em João 8, João no Antigo Testamento e Jesus Cristo no Novo Testamento. Aleluia. Amém. O que tinha mandado Moisés assentado lá no templo. Essa é a lei. Os fariseus vieram com a lei de Moisés. Está mesmo escrito: esses tipos de mulheres devem ser apedrejadas. Agora, o que estava aqui no meio, seu nome era a graça. Senhor Jesus. Senhor Jesus.
ezalaki ya kokoma na barolo. A lei de Moisés estava escrita em rolos. Me bato bayaki nango. Mas os que trouxeram aquilo Awa ta conscience. são os da consciência. Mokolo conscient O dia que a consciência na loi, e a lei na grâce. e a graça Ekutanaki se cruzaram na Jean 8. em João 8. Maître, fotoboma yo lobeli. Devemos lhe matar. O que é que dizem? Seigneur Jésus azokoma na O mabele. Senhor escrevia no chão. Maître, maître. Mestre, mestre. Makelele. Tinha muito barulho. Yesu E alobi. Jesus disse: Oyo nanu asumuka te. aquele que nunca pecou, Balobi te ona nasali kombo te. não disseram aquele que nunca fez adultério. Mon frère pharisien. Porque o irmão fariseu, ele fala assim: Nana kosumuka na ngai. eu posso pecar, Na niveau na ete. mas não é no nível dele. Oyo yango te. Vamos ver isso. Frère, ngana kosama ba Eu erreur. não posso cometer alguns erros. Kuta ya kie. Uma pequena mentira. Ngana sali kombo Mas frère. irmão, fazer adultério. Oza pharisien. Você é fariseu. Lisuwa mukeza la te. Não existe um pecado pequeno. Ali felo. No inferno, Utakosaka. quer seja a pessoa que mente, Nzungu kana bobo. é sempre uma panela. Utankomo kana. O adúltero sempre aí. Moide ya nini kana. Adulterismo sempre aí. Divisio kana. Divisão sempre ali. Ndoki kana. Feiticeiro sempre aí. Mágico sempre aí. Nzungu ali felo eza moko. Panela do inferno é só uma. Amen. Amém. Koloba na bongo te. Não posso falar assim. Jamais. Ah, eu nunca. Tu tomini na message. Mas não demoramos na mensagem. Essas coisas, bem. Na niveau na biso te frère. É mais o nosso nível, irmão. Musika frère. Já estamos longe, irmão. Ozala na nzoto. Não, ainda estás na carne. Lobaka. Diga, Na moya nzambe. graças à misericórdia de Deus, Na kolonga. que eu vou vencer. Oyo la sumuka te. Ele que nunca pecou, Aba kalimanga. que atire a primeira pedra. Ndelobi. A Bíblia disse, Banda na bancien. diz dos anciãos, Bayaki na ma chaque date ba mane. cada um vinha com sua pedra. A Ndelobi. Bíblia diz, La conscience. a consciência, Eza a akise. consciência lhes acusou. La conscience. A consciência, Na kati na yo. dentro de ti, Eza présence ya nzambe. é a presença de Deus. Dieu a écrit la loi dans la conscience. Deus escreveu a lei na consciência, Va se condamner bango moko. se condenaram a si Ninguém vai mesmo. bater. Ninguém tem lhes pregado. Mais Yesu a dit pour la Também Jesus não ficou falando nada. Você fez aquilo, você fez aquilo. Tu y es moko. Como ele próprio, esse mesmo eu, Naza sera maportema. eu sou a irmã de aborto. Eu, Ndako na ngai. a minha casa, Desika totombela. é onde nós criticamos. Telefone na ngai. Meu telefone Saba image ya mabe. tem imagens impuras. Nakoka na butu. Quando chega de noite, Nasalaka masturbation. eu faço masturbação. Nasalaka ma accident nocturne. Eu faço acidentes noturnos. Ngatende eza boye. Assim do jeito que estou aqui, Kosa é penza. mesmo um mínimo de verdade. Biliyete na ngai. É um bilhete. Nazala kutomakela te. Eu sou de Maquela dos Naza outros. na 100% mungala. Eu mesmo sou 100% mungala. Kosa kaka. Posso mentir aí Onakoma ngone. para que se torne um angolano. Toyebi yango freva. Sabemos mesmo Église que oyo. essa igreja Bandaka na division. começou mesmo na divisão. Mais nakoma pasteur. Mas me tornei pastor. Tokosasone. Vamos fazer mais um quê? Nayebi yango penza. Mesmo sei, Que nafuta bazonimi eu te. pago mais disso. Conscience. Consciência ezokondane yo. está te condenando. sikomosangola lobi. O profeta disse, eza na jour. tem um dia conscience. a consciência akondamela yo lisusu não te. vai fazer mais. po oniati ye Porque você mingi. esmagou muito. masumu okomesana na E você vai yango. se habituar com o pecado. okomi pharisien ya Você libela. se torna um fariseu eterno. okobongola susu te. Nunca vai se converter. moko moko babendani. Um a um se despediam, saíam daí. sibabi aza prophète. Por quê? Porque sabiam que ele era um profeta. soki toumeli awa. Se demorarmos aqui, abanda so okoloba. agora vai começar a falar. sika babendani. Então deixa as pessoas já se retirar. bango nyonso bakei na bango. E todos se retiraram. yesu atali na mwasi. Jesus escolheu a mulher. baza wapi. Onde é que estão eles? banda no kimia. Oh, fica em paz. deus acusador. Ah, bateu uma funda, caiu. Oni vamos desaparecer. Vamos para Mobunga. Bakolemba. Vamos se cansar. Aleluia. Amém. Yo kimelaka pa ngolu. Você foge só na graça. Basalere. Fizeram erro. Mamuno ko tike na ngolu. Vieram trazer a própria graça. Alisima ya ngolu. Lá na fonte da graça. Lá no Oceano. oceano. Dozana kata oceano. Estamos dentro do O oceano. mensagem
Nani. Vamos temer o quê? Tobi ici de l'hôtel. Não fomos salvos hoje. Samakala. Antigamente. Linga Muninga Layo. Ame o próximo. C'est l'accomplissement de la loi. É o cumprimento da lei. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. Senhor disse àquela mulher: Ngape na limbisio. eu também te perdoo. Mais kende osumuka susote. Vai e não peques mais. Na la grâce. A graça, Na limbisio. te curaram, te perdoaram. Kende. Vai Avec la loi. com a lei Osumuka susote. e não peca mais. C'est ça la sainte doctrine. Essa que é a sua doutrina.